Olá, gente bonita, tudo bem? Espero que sim, hein? Bom, o Cheio de Graça de hoje tem muito assunto interessante. Nós vamos falar sobre o filho único, que é cada vez mais comum hoje em dia. E no quadro Mulheres da Bíblia, nós vamos refletir um pouco sobre a passagem de Ana e o tempo que reservamos para servir a Deus. E tem também o quadro de culinária com o Gustavo Monge. Vamos aprender uma receita deliciosa de um prato japonês, o soba. Olha, o programa hoje está imperdível. Então, vem comigo! Você acha que hoje em dia as famílias estão cada vez menores? Para muitos casais, ter um único filho é, na maioria das vezes, uma opção mais segura e sensata. Vamos ver o que muda nesse novo formato de família? Há 40 anos, as famílias brasileiras começavam a diminuir. De 5 ou 6 filhos, os casais passaram a ter 4 ou 3. 20 anos depois, ainda eram poucos os que paravam no primeiro. Hoje a história é outra. Dados do IBGE de 2010 mostram que a taxa de fecundidade no país está caindo de 5 filhos por mulher para menos de 2. Como será que o filho único enxerga essa questão? Quais as vantagens e as desvantagens em ser o foco principal dos pais? Lucas, que tem 9 anos, é o xodó da casa, mas sonha em ter um irmão, mesmo sabendo que terá que dividir a atenção dos pais. Se eu tivesse um irmão, ele ia poder jogar comigo quando não tivesse ninguém para brincar. Enquanto ele fosse bebê, eles iam dar mais atenção para ele do que para mim, só que eu também ia dar atenção para eles, porque eu gosto de bebê. Gabriela é filha única, mas quer ter pelo menos 3 filhos. Com apenas 12 anos, ela faz aula de canto, piano, vôlei, fala inglês, italiano e espanhol e sonha em ser cantora. Seus momentos de lazer são sempre cheios de muita música e encontrar amigos para brincar nunca foi um problema. Às vezes eu fico sozinha em casa, ou às vezes eu ligo para as minhas amigas, às vezes eu fico bastante com meus primos também, que como eu não tenho irmãos, eles são meus irmãos. Não dividir os brinquedos ou ter atenção total dos pais é, sem dúvida, a melhor parte de ser filho único. Mas você acha que por este motivo, filhos sem irmãos são mais individualistas, mimados ou são mais felizes? Eu acredito que a condição para se ser mais feliz, mimado ou individualista não seja exatamente em função de ser filho único ou não ser filho único. Eu acho que isso depende mais do tipo de criação que essa criança vai receber. Os pais, na maioria das vezes, gostam de filhos felizes, gostam de filhos que se comportam bem, que tiram boas notas. Enfim, existe uma preocupação sempre por parte dos pais que os filhos se deem bem. E acho que para isso é preciso que esses pais, ou esses avós, ou esses cuidadores percebam que criar crianças que vão se tornar adultos, felizes ou não, requer trabalho. Mas vale lembrar que não podemos analisar um filho sem antes olhar para os pais. São eles que educam e transmitem os primeiros valores. Para Selene, mãe do pequeno Lucas, ter somente um filho foi uma escolha, mas ela admite que teme o futuro. Eu penso que, além das questões da educação, de aprender a dividir, a compartilhar e a ter realmente companhia, alegria, de ter a companhia de irmãos como eu tenho, por exemplo, e o pai dele tem, e é maravilhoso estar a família toda junta, aqueles almoços de domingo, aquela coisa de família mesmo, é muito bom. Eu tenho uma preocupação também muito grande do futuro, quando a gente ficar idoso. Paula é mãe de Gabriela, de 12 anos, e sempre quis ter apenas uma filha. A consultora acredita que sabe educar a adolescente e que impõe os limites necessários. Eu acho que
A criança, quando tem irmãos, ela aprende mais a dividir, ela fica menos egocêntrica, isso é um fato, sim. Mas eu tento criar a Gabriela muito consciente, muito responsável, não mimo muito, não dou tudo que ela quer. Ela tem sempre que batalhar pelas coisas que ela quer e aprende sempre a dividir com outras pessoas. Já a Kelly conta que os pais faziam tudo por ela. Hoje, a estudante ainda sente o desejo de ter irmãos e acredita que seria diferente se não fosse filha única. Eu acho que se eu tivesse tido um irmão, tudo mudaria na minha vida. Até a pessoa que eu sou hoje, eu acho que talvez eu deixaria de ser um pouco centralizada, achar que tudo gira ao meu redor. Trabalho nisso sempre, mas é uma coisa que eu venho, né, a minha criação, sempre a única criança da casa, então eu me acostumei com isso e acho que eu seria muito junta com ele, queria morar, queria fazer tudo, partilhar mesmo a vida junto, assim, de irmão mesmo. Quando eu era pequena, sempre se preocuparam muito e tentaram, eu era cheia de atividades, eu era uma criança super ocupada. Eu tinha aula de tudo, de natação, de judô, de ginástica, de inglês, tudo que eu quis fazer. E eles sempre procuraram a me dar todo esse suporte aí para suprir essa necessidade, talvez, de um irmão. Ser filho único ou não é menos importante do que ser bem comportado, saber dividir as coisas ou saber lidar com as frustrações de um não. Tudo isso é responsabilidade da criação dada pelos pais. A preocupação dos pais sempre existirá, mas vale ressaltar que normalmente filhos únicos são bons companheiros para si próprios, porque a criança que não tem irmãos estabelece um vínculo de benefícios duradouros consigo mesma. Carinho, proteção, limite. Pontos fundamentais para que a criança aprenda a lidar com as responsabilidades ao longo da vida. Equilíbrio é a palavra-chave para o relacionamento entre pais e filhos. Não é o fator de ser filho único ou não ser filho único que vai fazer a diferença na vida de alguém, mas o que se faz com isso. E é sempre importante lembrar, muito importante lembrar, de que toda a criação de um filho é baseado em escolhas cotidianas, pouco perceptíveis talvez de seus valores, mas que a gente é livre para fazer essas escolhas, mas não para suas consequências. Então, tomar cuidado em relação a isso é super importante. É preciso que os pais percebam que criar filhos bacanas dá trabalho, dá muito trabalho, mas que evidentemente compensa. Interessante a matéria, não é? A verdade é que não importa quantos filhos um casal tenha, porque o importante mesmo, gente, é o amor dedicado dentro de casa, é o diálogo e o companheirismo. Família é um tesouro muito precioso que nós devemos cuidar com toda a nossa dedicação, independente do tamanho que ela seja. E hoje, no quadro Mulheres da Bíblia, a Suelen Neri vai refletir sobre a história de Ana, que foi uma mulher que não ficou à espera de um tempo ideal para decidir servir a Deus, mas se fez serva, sem se importar com as condições que ela se encontrava. Vamos ver? Olá, meu nome é Suelen, eu sou teóloga, mestranda em filosofia. Hoje a gente pode pensar um pouco acerca da profetisa Ana. A história dela está lá no Novo Testamento, Lucas capítulo 2, versículos 36 a 38. O nome dela significa graça. Ela também era filha de um homem que se chamava Fanuel, que é a versão grega do nome Peniel. Lá no Antigo Testamento significava aquele que viu a face de Deus e mesmo assim teve a vida preservada. Ela também era descendente de uma tribo de nome Asser, que significa felicidade. Quer dizer, todos os nomes que cercavam a descendência de Ana demonstravam que era uma família que permaneceu consagrada e permaneceu servindo a Deus. Ana encontrou o seu meio, o seu próprio jeito, da sua individualidade de servir ao nome do Senhor, e ela fazia isso no templo, anunciando a vinda do Messias, anunciando esperança para o povo de Israel. Ela era uma mulher avançada em dias, já tinha por volta dos seus 84 anos de idade, já havia sido casada e soube aproveitar o seu tempo para fazer aquilo para o qual ela se sentia chamada.
Talvez muitas de nós podemos dizer para Deus: Senhor, espere eu formar e depois eu vou te servir. Espere eu ter filhos, comprar minha casa e depois eu vou te servir. Espera eu formar, terminar o meu trabalho, minha profissão e eu vou te servir. E Ana é um exemplo para nós de uma mulher que não esperou o tempo passar. Ela aproveitou o momento que ela estava vivendo, o tempo que se chama hoje, o agora, para fazer esse serviço a Deus. Você pode encontrar o seu jeito, o seu meio, o seu modo de fazer esse anúncio do Messias, que havia de vir ou que há de vir para nós ainda um dia, numa segunda volta. Então que o Senhor te abençoe e Ele coloque no seu coração a forma como você deve servi-lo na sua individualidade, sabendo que Deus acolhe o seu jeito de ser. Ana anunciava no templo, ela se consagrava diante de Deus em oração e praticava a sua comunhão dessa forma. Qual é o seu meio de praticar a sua comunhão com Deus e de fazer o anúncio dessa esperança? Que o Espírito Santo de Deus te abençoe e que te faça perceber qual é o melhor meio de você servi-lo e de você se consagrar ao nome dele. Que Deus te abençoe muitíssimo. Meu abraço com carinho. Linda reflexão, né? Qual o tempo que você tem reservado para ajudar na construção do reino de Deus? E agora a gente vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco tem Homem na Cozinha. E o convidado do programa de hoje é o Adriano Oliveira, esposo da cantora Nanda. Ele vai ensinar a fazer um delicioso prato japonês, o soba. Fique aí que eu volto já!